Olá a todas e todos, resolução de questões e revisão dos principais temas para a prova da Defensoria Pública agora de 2023. Bora? Olha só, hoje nós vamos resolver uma questão que caiu lá na prova de 2015, cujo examinador é o mesmo que vai atuar agora na prova de 2023. Então, o perfil da prova tende a ser muito parecido. Essa prova de 2015 merece toda a nossa atenção. A gente vai resolver aqui a maioria, as principais questões da prova de 2015, claro, sempre aproveitando aquele tema como gancho para aprofundar o assunto. É possível que não caia exatamente a mesma questão, aliás, é provável que não caia, mas os assuntos se repetem e entender aquele assunto e, sobretudo, qual é a abordagem da prova a respeito daquele assunto é a melhor forma de complementar o seu estudo, a melhor forma de focar o seu estudo. Então, vamos nessa. Olha só. A nossa questão de hoje é uma questão sobre teoria da pena. Aliás, você já sabe, você que está estudando para a Defensoria Pública, sabe que essa prova ela tem uma ênfase assim nítida na parte de teoria da pena, em toda a parte de política criminal, na parte mais filosófica do direito penal. Cai pouca coisa de parte especial, não é que não caia, mas cai pouca coisa de parte especial, cai um pouquinho mais de teoria do crime, mas realmente o que você tem que dominar de forma absoluta é teoria da pena. Essa é uma questão de teoria da pena bastante recorrente, a questão sobre concurso de crimes. Então é o seguinte, sobre a configuração do crime continuado, nós temos aqui as 5 alternativas. A jurisprudência do STJ adota a teoria objetivo-subjetiva, própria do sistema finalista, que busca afirmar a pena em consonância com a expressão externa da pretensão do agente. A parte geral do Código Penal de 84 adotou expressamente a teoria segundo a qual é necessária a presença de unidade de desígnios e nexo subjetivo entre as condutas. A partir das modernas concepções normativas do dolo, a presença das circunstâncias de tempo, lugar, maneira de execução e outras são incapazes de presumir a favor do réu a existência de unidade de propósitos. A pluralidade de condutas com a unidade de resultados motivou a criação da ficção legal para impedir penas desproporcionadas. E a exasperação da pena de 1/6 até 2/3 aplica-se igualmente às penas restritivas de direitos e à pena de multa. Então, o que essa questão exige de você é um domínio a respeito desse tema, concurso de crimes. Vamos lembrar um pouquinho a respeito do concurso de crimes. Nós temos basicamente 3 espécies de concursos de crimes: o concurso material, o concurso formal e a continuidade delitiva. O concurso material se caracteriza pela pluralidade de condutas e pluralidade de crimes. Pluralidade de condutas, pluralidade de crimes. Mais de uma conduta, mais de um crime, idênticos ou não. Quando os crimes forem idênticos, nós chamamos concurso material homogêneo. Quando os crimes forem diversos, nós chamamos concurso material heterogêneo. A forma de dosimetria da pena no concurso material de crimes é a soma das penas, é o chamado cúmulo material. Perfeito? Isso é uma coisa. Segunda forma de concurso é o concurso formal. O concurso formal se caracteriza por uma só conduta e mais de um resultado. Uma só conduta e mais de um crime. Esses mais de um crime podem ser crimes idênticos, portanto, concurso formal homogêneo, ou crimes diversos, concurso formal heterogêneo. O concurso formal, no entanto, a principal distinção do concurso formal entre o concurso formal perfeito ou próprio e o concurso formal imperfeito ou impróprio. Eu vou começar pelo imperfeito ou impróprio, porque é esse que o código define. O perfeito, o próprio, ele é extraído por exclusão. O concurso formal impróprio ou imperfeito é aquele em que, embora haja uma só conduta, os crimes são dolosos, os crimes resultantes são dolosos, então não há um doloso e um culposo, são dolosos, e os resultados decorrem de desígnios autônomos. Então, muito cuidado com isso, porque aqui é uma diferença relevante entre as provas de Defensoria Pública e as provas de Ministério Público e Magistratura.
Para Ministério Público, magistratura, adota-se um entendimento mais, digamos, punitivista, de que esse concurso formal impróprio, ele só precisa que os dois resultados sejam dolosos. Ambos os resultados sendo dolosos, haveria necessariamente um concurso formal impróprio. Para a Defensoria, posição com a qual eu concordo, para a Defensoria, para que haja o concurso formal impróprio, não basta que esses dois resultados sejam dolosos, mas é preciso que eles decorram de desígnios autônomos, ou seja, é preciso que haja intenções, planos distintos, desígnios autônomos. Não basta que os resultados ambos sejam dolosos, é preciso que eu de fato tenha dolo direto de primeiro grau em ambos os resultados, ou seja, ambos, cada um deles era o meu objetivo. Eu tinha intenção de praticá-lo. Isso é muito importante para resolver um problema que eu vou já colocar para você, que é um problema típico de defensoria, que é o problema do arrastão. O problema do arrastão. Então a pessoa que entra ali num transporte coletivo, ou entra num restaurante e na mesma circunstância ali subtrai o patrimônio de várias pessoas. O arrastão no ônibus, por exemplo. Há muito debate se essa conduta do arrastão no ônibus configuraria crime único, concurso formal ou continuidade delitiva. Entendimento bem prevalente, bem majoritário, é que configura concurso formal, porque há uma só conduta ali de violência ou grave ameaça em relação àquela generalidade de pessoas, né? Só que as subtrações patrimoniais são múltiplas, de múltiplos patrimônios e múltiplas pessoas, portanto, concurso formal, mas, segundo a jurisprudência dominante, concurso formal perfeito, porque o entendimento é que ali esses vários resultados dolosos, esses vários roubos dolosos não decorreram de desígnios autônomos, né? Na concepção do agente ele está lá fazendo um roubo, ele não está roubando, fazendo 10 roubos, 15 roubos, até porque ele de antemão nem sabe quantas pessoas estarão lá no coletivo, estarão lá no restaurante, o que quer que seja. Então, ou seja, o que eu quero dizer para a prova da defensoria, não basta que os resultados sejam dolosos, é preciso que eles decorram de desígnios autônomos, beleza? Quando o concurso formal é impróprio ou imperfeito, nós temos soma das penas, o cúmulo material. Se os resultados não decorrem de desígnios autônomos, portanto, por exclusão, se eu tenho crimes culposos, ou um doloso e um culposo, ou se o resultado não decorre de desígnios autônomos, embora ambos os resultados sejam dolosos, não decorrem de desígnios autônomos, nós temos o concurso formal perfeito, em que a pena é dosada por exasperação. Aplica-se a pena mais grave e eleva-se de 1/6 à metade, de acordo com a quantidade de crimes. E aí tem aquela tabelinha, né? Então, 2 crimes em concurso formal aumenta 1/6. 3 crimes em concurso formal aumenta 1/5. 4 crimes aumenta 1/4. 5 crimes aumenta 1/3. 6 crimes aumenta metade. E a partir de aí, o aumento se mantém na metade. Tudo bem? Beleza? Lembrando que a pena dosada por exasperação, ela só funciona para beneficiar o réu. Ela foi concebida para impedir penas desproporcionais. Ela só funciona para beneficiar o réu. Portanto, quando a exasperação resultar numa pena maior do que a que seria resultante do cúmulo, aplica-se o chamado concurso material benéfico. Quando a pena resultante da exasperação é maior do que a que seria resultante por cúmulo, aplica-se o chamado concurso material benéfico. Perfeito? Vimos concurso formal. Passa. Crime continuado. A ideia do crime continuado é a ideia de uma ficção jurídica. O Brasil adota uma teoria chamada teoria da ficção jurídica. Na verdade, o crime continuado é uma forma de concurso de vários crimes, várias condutas, com vários crimes, várias condutas, com vários resultados, pluralidade de condutas, pluralidade de resultados, mas que tem determinados requisitos. E obedecendo esses requisitos, eu posso tratar como um crime único. Não é tratar como um crime único, a pena vai ser uma pena só, exasperada de 1/6 a 2/3, de acordo com o número de crimes que compõem a cadeia de continuidade delitiva. Então, de 1/6 a 2/3 é o aumento de pena da continuidade delitiva. Quais são esses requisitos? Pela lei há apenas requisitos
objetivos. Pela lei, há apenas requisitos objetivos e eu aqui transmito um método mnemônico que é o tem com 2 T's. Tem. O que tem que ter no crime continuado? Tem. Tipo, tempo, espaço, modo. Tipo, tempo, espaço, modo. Tipo, tempo, espaço, modo. Tipo, tem que ser o mesmo tipo penal. Então eu só posso ter continuidade delitiva entre o mesmo tipo penal. Tem que ser o mesmo crime. Tipo, tempo. Tempo, tem que haver uma proximidade no tempo. Embora não haja previsão na lei de qual é essa proximidade, a jurisprudência do Supremo tem fixado como um parâmetro aproximativo, como, na verdade, um parâmetro, não é a ferro e fogo, mas o intervalo de, no máximo, 1 mês entre uma e outra conduta. O elo inteiro, a cadeia inteira pode ter mais, mas entre uma e outra conduta, 1 mês. Espaço, também não há uma previsão legal, mas a jurisprudência do Supremo entende a mesma comarca ou comarcas contíguas, mesma comarca ou comarcas contíguas, e modo, o mesmo modus operandi, a mesma forma de atuação. Tipo, tempo, espaço, modo. Qual é a novidade? A novidade é que, embora a lei só preveja esses 4 requisitos objetivos, tipo, tempo, espaço, modo, a jurisprudência, sobretudo dos tribunais superiores, do STJ e do STF, tem incluído um quinto requisito, que é a unidade subjetiva. É o plano único do autor, é a unidade subjetiva. Então, a ideia de que, desde o início, o autor tem que ter em mente um único plano que ele acabou desmembrando. Portanto, os tribunais superiores, embora isso não esteja previsto na lei, atualmente adotam a teoria objetivo-subjetiva. Ou seja, uma teoria que agrega elementos objetivos e elementos subjetivos para compor os requisitos do crime continuado. Preenchidos esses requisitos, então o juiz vai aplicar uma pena só. Se forem crimes com características diversas, é o mesmo crime, mas se forem com características diversas, a pena do crime mais grave é elevada de 1/6 a 2/3, de acordo com o número de crimes que compõem a cadeia delitiva. 2 últimas coisas que faltam. Crime continuado é possível quando o crime for praticado com violência ou grave ameaça contra vítimas diferentes? Seria possível o reconhecimento da continuidade delitiva em crimes contra a vida, homicídio, em crimes de estupro, em crimes de roubo? Seria possível continuidade delitiva? Sim, seria possível. E nesse caso, a gente vai ter o crime continuado qualificado ou o crime continuado específico. E esse aumento, que poderia chegar até 2/3, pode chegar até o triplo. Até o triplo, não é necessariamente o triplo, mas ele pode ir até o triplo. É o crime continuado específico ou qualificado, quando o crime continuado envolve crimes praticados com violência ou grave ameaça contra vítimas diferentes, inclusive crimes contra a vida. Última coisa, o artigo 72, que é o último artigo dessa parte de crime, de concurso de crimes, prevê a pena de multa no concurso de crimes e diz que a pena de multa no concurso de crimes vai ser aplicada distinta e integralmente. Então, se eu tenho um concurso formal entre 2 crimes que tem pena de multa, um concurso formal entre 2 crimes que tem pena de multa, ou um concurso material, por óbvio, mas o formal entre 2 crimes que tem pena de multa, a pena privativa de liberdade vai ser aplicada por exasperação, mas a pena de multa vai ser somada. Detalhe, segundo o entendimento do STJ, anota isso porque isso é fundamental para a defensoria. Segundo o entendimento do STJ, essa cumulação das penas de multa se aplica ao concurso material e ao concurso formal, mas não ao crime continuado. Não ao crime continuado. No crime continuado, a pena de multa também segue a exasperação. É a ideia da ficção jurídica, né? É a ideia de que por ficção eu considero como se fosse um crime único. Não é, mas por ficção eu considero como se fosse. Portanto, não há cúmulo das penas, não aplica o artigo 72 ao crime continuado. E último detalhe, só para não dizer que não falei de flores, você como defensor, você como defensora, pode chegar a uma situação em que você tenha 2 espécies cumuladas. Lembra que eu falei que o roubo no ônibus, por exemplo, configura concurso formal? Então, digamos que o teu assistido tenha praticado
3 roubos em 3 ônibus em 3 dias diferentes. Então, um roubo hoje, um roubo amanhã no ônibus e um roubo depois de amanhã no ônibus. Ora, dentro de cada ônibus tinha 10 pessoas, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, ok? Então, dentro de cada ônibus haveria concurso formal, né? Concurso formal de 10 roubos, concurso formal de 10 roubos, concurso formal de 10 roubos. E entre os ônibus haveria continuidade delitiva. Então, continuidade delitiva, continuidade delitiva, continuidade delitiva. Beleza. A pergunta que não quer calar é como é que o juiz vai fazer dosimetria de pena, como é que você, defensor, você, defensora, vai pedir a dosimetria da pena nesse caso. Porque nesse caso, se o juiz reconhecer dentro de cada ônibus concurso formal para aumentar a pena, por exemplo, em metade, e depois, entre os ônibus, a continuidade delitiva para aumentar mais um quinto, por exemplo, haverá aumento sobre aumento. Pois é, a jurisprudência diz que não pode. Então, quando há acumulação entre o crime concurso formal e o crime continuado, só se aplica a exasperação do crime continuado. Só se aplica uma exasperação, a exasperação do crime continuado. Beleza? Não pode acumular concurso formal com crime continuado, só aplica a exasperação do crime continuado. Tá certo? Com isso, gente, a gente vai gabaritar essa questão e vai gabaritar todas as outras questões relacionadas a concurso de crimes que possam cair na defensoria. Sobre a configuração do crime continuado, a jurisprudência do STJ adota a teoria objetivo-subjetiva, certo, própria da teoria finalista, que busca afirmar a pena em consonância com a expressão externa da pretensão do agente. Exatamente isso. A alternativa A está correta. A parte geral do Código Penal, em 1984, adotou expressamente a teoria segundo a qual é necessária a presença de unidade de desígnios e nexo subjetivo. Não, isso foi uma criação doutrinária, então não está expressamente no Código, como eu falei. A partir das modernas concepções normativas do dolo, a presença das circunstâncias de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes são incapazes de presumir a favor do réu a existência da unidade de propósitos. Mentira! Mentira, é exatamente o contrário. Porque, veja, provar, eu como advogada, você como defensor, como defensora, provar que o réu desde o início queria todos aqueles elos da continuidade delitiva, que havia um plano único a priori, é muito difícil. Sobretudo porque o dolo é um elemento interno, psicológico, está na cabeça do agente. Então como é que nós vamos provar pela defesa que desde o início, né, um camarada, ele cometeu a empregada doméstica que furta um pouquinho ali da residência onde ela trabalha todo dia? Como é que eu vou provar que desde o começo do furto 1, ela já estava com a cabeça no furto 10. Como é que eu vou provar isso? É extremamente difícil, concorda? Ou vai depender da palavra dela, ou vai ser muito difícil fazer ali uma prova disso. Então, o que as modernas teorias normativas do dolo fazem é com que, através de indícios externos, eu possa presumir a existência dessa unidade de propósitos. Eu não preciso provar psicologicamente, eu presumo que haja uma unidade de propósitos a partir desses elementos objetivos, circunstância de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, que são capazes, aqui a alternativa está errada, porque são capazes de presumir a favor do réu a existência de unidade de propósitos. D. A pluralidade de condutas com unidade de resultado motivou a criação da ficção legal para impedir penas desproporcionais. Não, o crime estaria certo, seria uma boa definição de crime continuado se não fosse unidade de resultados, a pluralidade de condutas e uma multiplicidade de resultados. Essa é a teoria da ficção jurídica, né? Há uma pluralidade de condutas e pluralidade também de resultados. E a exasperação da pena de 1/6 ou 2/3 aplica-se igualmente às penas restritivas de direitos e à pena de multa. A pena de multa, sim, porque a pena de multa não obedece ao artigo 72. Agora, a pena restritiva de direitos, não. A pena restritiva de direitos, como você sabe, ela é substitutiva. Então, ela, na verdade, substitui a pena privativa de liberdade. Uma vez que o juiz aplique a pena privativa de liberdade já com o referido aumento, ele vai avaliar, de acordo com o artigo 44, se é ou não possível a substituição. Lembrando, vou dar só uma faixa bônus aqui. Lembrando que para cálculo de prescrição, nenhuma forma de concurso de crimes importa.
para o cálculo de prescrição, nenhuma forma de concurso de crimes importa. Dê uma olhadinha na súmula 497 do STF, tá certo? É isso, falamos sobre concurso de crimes, bons estudos e até a próxima!